Salve, salve, meu povo do Politiquejo. Mais um episódio chegando ao ar. Você que está aqui no YouTube nos assistindo, obrigado pela companhia. Você que está no podcast, no seu tocador preferido, mais uma vez, obrigado. Se você está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda ao Politiquejo, seu canal de política semanal com aquele sotaque mineiro. Tá bom, gente? Bom, antes de falarmos sobre o tema quente do dia, que infelizmente está na pauta, né? Está na ordem do dia também, que é essa crise global que vivemos, seja a crise sanitária, seja a crise econômica, como a Unicamp, né, que é a nossa convidada de hoje integra. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o currículo dela, o nome que eles atribuíram, né, o Corona Crise. Realmente nós vivemos o Corona Crise porque ela é multifacetada, né? Mas antes de falarmos e entrarmos no nosso bate-papo do dia, queria fazer aqueles velhos lembretes, né? Se você está chegando agora, nunca é demais lembrar, nunca é demais falar, né? Se você está aqui nos assistindo pelo YouTube, curta esse vídeo, compartilhe o link, se inscreva no canal, ative a notificação aqui no sininho, para que cada vez que a gente subir conteúdo novo, você possa receber notificações e ficar atualizado, beleza? No seu tocador de podcast, a mesma coisa, assine o nosso canal para sempre que a gente subir mais um episódio você possa ficar por dentro. Beleza, gente? Estamos também em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, sempre trazendo reflexões e informações, conteúdo de qualidade para você. Tá bom, gente? E todo esse conteúdo, como a gente sabe, precisa se financiar, né? Então é aquela velha passada de chapéu aí. O nosso projeto de financiamento coletivo continua no ar. A partir de apenas R$5 por mês, você pode nos ajudar a financiar essa estrutura, né? E para continuarmos produzindo esse conteúdo independente de qualidade popular. Beleza? Então acesse lá o apoia.se/politiquejo, faça seu cadastro e nos ajude a manter o canal aqui. Beleza? apoia.se/politiquejo. Então roda a vinheta que hoje é dia de economia aqui no Politiquejo. Bom, pessoal, a nossa convidada de hoje nos honrará com certeza com muita informação importante, muita ideia sobretudo, né? Eu acho que nós estamos num período de fomentar ideias, de fomentar saídas alternativas, que realmente eu acho que eu tenho o defeito de ser um otimista inverterado, né? Eu acho que a gente vai sair melhores, né? Ou pelo menos mais motivados a fazermos do Brasil um país com um projeto coletivo, sair dessa crise com essas ideias. Então vamos lá. Nossa convidada de hoje é a Ana Luísa Matos de Oliveira. Ela é doutora em desenvolvimento econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp, integra o Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica da Unicamp e é professora visitante da Flaxo, a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais aqui no Brasil. Além disso, é coeditora do blog Brasil Debate. Bom, gente, antes de abrir para a Ana fazer suas considerações iniciais, a gente sabe que realmente o cenário não é nada positivo, seja no mundo, seja no Brasil. E aí o que nós vamos trazer aqui, né, nesse nosso bate-papo, exatamente isso que eu disse mais cedo, né? Quais são as medidas, quais são as ideias, o que tem sido feito lá fora, o que o Brasil tem feito, o que o Brasil poderia fazer e pode ainda fazer, né? Porque a gente tem essa vantagem do tempo, esse delay aí da crise. Isso tudo vai ser objeto aqui do nosso bate-papo, beleza? Então, de início, Ana, abrindo para você aí, muito obrigado pela presença. Eu acho que o Politiquejo ele tem essa composição, até aqui na nossa equipe de redação, como a gente dizia, como a gente conversava mais cedo, né? Uma composição bem heterogênea, mas realmente economia não é o nosso forte, não é a nossa técnica. Então, muito obrigado por esclarecer e lançar luzes aqui no nosso debate. Bem-vinda. Obrigada, João. Obrigada a toda a equipe do Politiquejo. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Sou ouvinte também, acompanho o trabalho de vocês. Bom, a gente está vivendo esse momento terrível agora e eu espero que nesse bate-papo aqui a gente possa esclarecer, levantar algumas questões que não estão aparecendo, né, na grande mídia, na discussão dos grandes jornais, né? Bom, como você falou, né,
essa crise que a gente está vivendo agora, que algumas pessoas estão chamando de corona crise, é uma crise que é muito multifacetada, né? Uma crise que vem da saúde e está afetando a economia, né? Inclusive, para o pessoal que está acompanhando no YouTube, atrás do João ali tem o livro da Mariana Mazzucato, Estado Empreendedor. A Mariana Mazzucato, ela usou um conceito que eu achei muito interessante, que ela falou de uma tríplice crise, que o que a gente está vivendo agora é uma tríplice crise. Que a gente está vivendo uma crise sanitária, uma crise de saúde, que todo mundo está conseguindo enxergar, uma crise econômica também, só que isso tudo está se dando dentro de uma crise climática, né? Então, eu acho que a gente precisa também recuperar isso, né? Pensar sempre isso, que a gente está vendo os impactos dessa crise agora, né? A crise na saúde, a crise na economia, mas dentro disso tudo a gente também tem uma crise climática. Então, também pensar soluções, pensar saídas, pensar propostas, né? A gente precisa pensar isso dentro dessa chave também, de que a gente tem um problema muito grave também pela frente e que também precisa ser enfrentado, né? Maravilha. A Mazzucato realmente, ela bate muito forte nessa questão da Revolução Verde, né, nos retornos que a iniciativa privada deve ou deveria entregar para a sociedade, né, com a apropriação da inovação que, na maior parte das vezes, na história foi financiada pelo Estado, enfim, mas com certeza nós teremos oportunidade de falar só sobre ela. Bom, Ana, acho que para a gente traçar um raciocínio aqui, até para quem não é da área, como eu, e quem está aí curioso nos ouvindo e nos assistindo, para a gente fazer um raciocínio. Realmente essa crise ela tem particularidades, nós vamos falar dela mais adiante. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre, no geral, assim, né? Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo a nota que o Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, do qual a Ana faz parte, a nota técnica que eles soltaram, né? A Corona Crise, Natureza, Impactos e Medidas de Enfrentamento no Brasil e no Mundo. Muito bom, tá fácil na internet, só jogar no Google vocês acham, mas vai ficar aqui na descrição. A nota traz esse panorama e eu queria que você falasse um pouco sobre a função, né, assim, bem em tese, né, ou pelo menos tentar, a função do Estado quando da recuperação desses momentos de crise. O que geralmente o Estado faz? Ele tem que deixar as empresas livremente se organizarem, ele tem que participar. O que os Estados têm que fazer quando se depara com a crise em geral? Não, o problema é que deixar as empresas se livre organizarem, como você falou, é livre quebrarem, né? Porque a crise como a gente está agora tem impactos muito profundos, né? E não é uma marolinha, né? Não é uma gripezinha, é uma crise muito profunda, né? Como eu falei, né, essa crise é uma crise que vem da saúde e está afetando a economia. Em geral, né, quando a gente tem crises, é engraçado que logo depois da crise, pelo menos no momento que a gente viveu de 2008, né, todas as empresas vieram pedir recursos dos estados e apoio do Estado, né? E aí passou isso, a gente entrou numa era mesmo de austeridade, assim, né, de uma era de se falar que o Estado precisava gastar menos e tal, mas na hora que a gente tem a crise, que o bicho tá pegando mesmo, aí as empresas, enfim, a economia, a sociedade clama por apoio do Estado. É um pouco isso que a gente está vivendo agora, né? Então, nesse momento que está todo mundo quebrando, tendo as pessoas recorrendo, né, ao Estado. E aí isso é um problema, porque se nos momentos de bonança alguns setores da sociedade estão ganhando muito, né, e esses ganhos ficam para alguns setores da sociedade, quando a gente tem as perdas, a gente tem uma socialização das perdas, né? Então, alguns crescem muito na época da bonança, mas na hora que a gente tem essa queda, essa crise, o Estado é cobrado a que entre, né, para salvar a economia, e aí a gente socializa as perdas, né? Então acaba que todo mundo paga por essas perdas. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce.
Mas, enfim, nesse momento que a gente está vivendo agora é o que a gente precisa fazer, né? O que a gente precisa fazer, porque o que está em jogo mesmo é a nossa economia, são os empregos, é a renda dos brasileiros. Enfim, a gente tem alguns levantamentos aí já da Oxfam mostrando o aumento da pobreza, projetando, né, o aumento da pobreza aqui na América Latina em proporções cavalares, do desemprego, enfim. Então, a gente vai ter... as previsões, né, elas são muito ruins aqui para a América Latina, para o Brasil, para o mundo todo, mas para a gente aqui também, né. E aí eu queria usar isso para falar também que, assim, às vezes a gente fica olhando muito para o quadro do Brasil e a gente esquece do quadro mais geral, né. Aqui a nossa economia já começou a sofrer mesmo antes da gente ter casos de coronavírus aqui no Brasil, né. A gente já começou a ter interrupções de cadeias de produção, por exemplo, montadoras já estavam começando a parar a produção porque estava faltando peças, porque as peças vinham da China, ou vinham da Itália, ou vinham de outros lugares que já estavam parados, né? Então, mesmo antes da gente ter a chegada desses casos aqui, a gente já estava tendo impactos na economia, né? Agora, com a chegada dos casos, e que a gente começou a ter fechamentos, decretos aí de prefeitos, de governadores restringindo restringindo o comércio, restringindo alguns serviços, a gente também tem um impacto se aprofundando, né, um impacto econômico se aprofundando. E, além disso, as mudanças de hábito aqui dos brasileiros também, né, as pessoas, muitos começaram a trabalhar com home office, pararam de ir em lugares públicos, né, ou porque foram obrigados, ou porque mudaram os hábitos mesmo, né, passaram a cozinhar mais em casa, inclusive alguns viram um nicho aí de mercado para vender máscara, álcool gel, enfim, né, então a gente tem diversas mudanças de hábito aí acontecendo que afetam a nossa economia, né, afetam a forma como a gente recebe a nossa renda, né. Então, essa crise, a gente ainda está tentando um pouco tatear quais vão ser os efeitos dela, porque é tudo muito novo, mas vendo o que aconteceu, né, lá fora, a gente consegue ter uma ideia do que a gente pode esperar aqui. Entendi. Muito bem, Ana. Eu acho que você fez um gancho interessante para a gente falar dessa nota, né, que vocês soltaram, e que é muito didática, né? Eu acho que o objetivo foi esse mesmo, ser menos economiquez e mostrar mesmo o que está acontecendo e quais são as ideias. Eu queria que você falasse um pouco, esclarecesse para as pessoas, sobretudo, né? Porque o bom do Politiquês é que a gente tem essa visão tanto da capital, que realmente tem uma outra forma de se organizar, quanto do interior, né? Que, assim, muitas pessoas têm muita dificuldade de acesso à internet, o home office, né, não é nem de longe uma realidade, né, fática, né, e factível, vamos dizer assim. Então, nessa complexidade do Brasil, a gente tem que fazer sempre esse paralelo. E nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco, para esclarecer também quem às vezes não está tão por dentro das medidas, ou pelo menos assim, né, porque as notícias vêm de forma cavalar, né, todo dia uma avalanche de notícias. O que tem sido feito, né? Porque o grande medo, e a maior parte da população é assalariada, né? Então, qual é o grande medo? É perder um emprego, é a renda e tal. Como que os países ditos desenvolvidos, né, da Europa, etc., estão encarando, estão lidando com essa possibilidade real de falência de empresas e de demissão de trabalhadores? Olha, são várias questões, né, que a gente pode abordar. Nessa nota, a gente fez 2 notas lá no SECOM sobre o impacto da corona crise, né, no Brasil. Na primeira, a gente dá esse panorama mais geral, que foi essa nota que você citou. A gente mostra, né, discute como que ela pode afetar a sociedade brasileira em diversos níveis, na questão sanitária, na questão econômica, e a gente faz propostas também. Uma das propostas que a gente fez, a gente soltou essa nota no início de março, foi a tal da renda básica emergencial. A gente propõe uma renda básica emergencial de um salário mínimo, e vou falar um pouquinho mais para frente, mas ela acabou sendo aprovada com R$600, né? A gente propunha também, como uma das medidas, zerar a fila do INSS e do programa Bolsa Família, que os dois estão com filas muito grandes, né? Já tem um bom tempo. Ampliar o tempo de concessão do seguro-desemprego,
entre outras medidas, né, medidas mais no curto prazo e medidas mais de longo prazo. A gente propunha lá também uma revisão das regras fiscais brasileiras, né, porque a gente tem hoje a Emenda Constitucional 95, que é conhecida como teto de gastos, ela nos limita nesse momento em gastos que a gente pode fazer, né, mas ela fragilizou a capacidade do Estado brasileiro até aqui para poder ter capacidade para responder a essa crise, né? A gente foi, ao longo do tempo em que ela está vigente, a gente foi reduzindo o financiamento das políticas sociais, reduzindo o financiamento do SUS. Então, isso faz com que a economia brasileira chegue nesse momento agora com uma menor capacidade de responder aos desafios que estão sendo colocados, né? Então, essa questão lá de trás, né, de 2016, que foi aprovada lá de 2016, está tendo impacto agora, né? Muitos economistas já alertavam para isso, né, economistas do campo crítico, alertavam para isso, para o impacto, né, que essa emenda constitucional ia ter nos direitos sociais, mas era uma questão muito pouco palpável, né, quando a gente fala de vai manter o gasto primário constante. Gente, o que é gasto primário? O que isso significa, né? Significa que, ao longo do tempo, a população vai crescer e o recurso que a gente gasta com a questão social tem que ficar o mesmo, né? Significa que se você quer aumentar gasto com defesa, com segurança, você tem que reduzir gasto com cultura, você tem que reduzir gasto com saúde, enfim. Então, agora a gente está vendo esses impactos, né? E aí lá a gente finalizava essa primeira nota dizendo que a gente precisa usar essa crise, usar essa oportunidade da crise, né, se é que algo bom pode nascer disso, para repensar esse modelo de corte do Estado, né, de privatização, de corte no SUS, de corte nas políticas sociais, porque esse monte de corte nos deixou vulneráveis, né, essa crise que a gente está enfrentando. E aí eu acho que é importante a gente falar que é uma falsa dicotomia, essa de falar que a gente tem que escolher entre saúde e economia, né? Porque a economia, ela está aí, ou deve estar aí, para atender às necessidades da população, né? Não o contrário. E, na verdade, a gente pode ter as duas caminhando juntas, né? A gente ter crescimento econômico e ter garantia de direitos sociais. E agora isso fica muito claro também no contexto dessa pandemia, né? Porque se a gente não preservar as pessoas também, a gente não vai retomar a economia, né? Então, enfim, as duas coisas precisam caminhar juntas, né? E também, se a gente não organizar como a gente vai reduzir a atividade econômica, os desajustes também podem ser maiores, porque o que está acontecendo agora é que, no limite, cada prefeito, cada governador, ou cada empresário, ou cada trabalhador individual, um trabalhador informal, por exemplo, né? Cada um está tendo que tomar a sua decisão, né? Fazer sua análise de risco. Eu não tenho apoio do Estado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho salário, eu preciso escolher, eu vou me arriscar e sair na rua para poder vender minha força de trabalho, vender meus produtos, eu vou arriscar deixar minha empresa aberta e me contaminar, meus funcionários se contaminarem, enfim, né? Então, as pessoas estão sendo, não tem coordenação nesse processo, né? No limite, cada um por si. E isso é muito perigoso, porque a gente ainda está no início do caos, a gente está muito no início do caos sanitário e do caos econômico. E a gente precisava de uma coordenação muito mais refinada desse processo, que a gente não está tendo, né? Mas, enfim, aí eu fico ouvindo vários economistas agora que estão mudando de posição, né? Economistas que a gente chama de mainstream econômico, né, das pessoas da ortodoxia, ou os mais tradicionais, mais liberais. O cara que vai na Globo News. Isso, o cara que vai exatamente, o cara que vai na Globo News. Alguns deles voltando atrás, falando, não, mas espera lá, nesse momento de crise agora, a gente tem que, né, o Estado precisa gastar e tal. É aquela mesma ideia, né, que a gente estava comentando no começo. Mas, assim, isso me dá muita revolta. Porque essas pessoas ajudaram a fortalecer esse discurso que a gente está tendo agora. Se o Bolsonaro está fazendo isso tudo e está segurando o freio, né, para não gastar, o Bolsonaro e o Guedes, né, que não querem gastar, não querem colocar a mão no bolso, se as pessoas estão achando que qualquer tipo de gasto do Estado é comunismo, é porque essas pessoas incentivaram isso também, né? Então, enfim, eles ajudaram a que essa ideia crescesse, essa ideia de que não existe alternativa, que o Estado não pode gastar com a questão social e tudo mais,
Agora que o bicho apertou, essas pessoas que não são burras, né, não são, enfim, estão conectadas também com o debate lá fora, falam, não, peraí, gente, agora o Estado precisa gastar sim. Pois é, mas você não falou lá atrás que não tinha dinheiro? Como é que você vai convencer agora as pessoas que têm, né? Então, enquanto o Banco Mundial, o FMI, Financial Times, todas, né, instituições aí que sempre repetem, né, que a gente precisa ter corte de gasto social e austeridade, blá, 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 esses economistas estão nessa onda aí, né, também agora criticando isso, mas é preciso falar que eles ajudaram a criar essa ideia, né, ou ampliar essa ideia de que qualquer tipo de gasto é... Pois é, Ana, eu gosto de dizer que essa turma incentiva aqueles memes, né, do tipo, as pessoas são comunistas até acabar o dinheiro dos outros, uma coisa assim. Uhum. E eu gosto de brincar que eles são capitalistas até acabar o dinheiro deles, entendeu? Porque aí quando acaba o dinheiro deles, eles vão para o Estado, né? Não, a economia tem que responder e tal. Porque eu acho que esse momento, além de propor essas alternativas, né, que nós vamos falar com um pouco mais de profundidade delas, eu acho também que é o momento da gente marcar posição, sabe? Assim, o que você fez no verão passado, lembrar mesmo quais as ideias e quem foram as pessoas, quais foram as pessoas que realmente difundiram e dão sustentação a esse modelo absolutamente descompassado com a realidade brasileira, né? Que é esse modelo de concentração de renda, esse modelo de total abstenção do Estado da atividade econômica, é uma loucura. E aí a Luara, nossa companheira aqui do grupo, do Politiquês, do canal, ela nos passou uma fala muito curiosa, né? Seria engraçada se não fosse trágica, de um vereador de Belo Horizonte, chama Léo Burguês, né? Só o nome dele já diz, Léo Burguês. E o Léo Burguês, ele fez uma intervenção dizendo assim, não, pessoal, eu sempre, assim, minha vida toda eu fui liberal. Realmente as empresas têm que se organizar livremente, o Estado não pode interferir, etc, etc. Mas agora é diferente. Agora é uma outra situação. Sou um liberal democrata e defendo o livre comércio, a nível administrativo, o mercado que regulamenta por si só, em tempos normais. Mas estamos em tempos de crise, em tempos de guerra, e é necessário a mão do Estado para tratar desigualmente os desiguais. O vírus ataca a todos no quesito saúde de maneira igual, rico, pobre, negro, branco, zona norte ou zona sul, mas economicamente não. Então, assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Quando o negócio tá bom, é para nós. Quando não é, quando tá ruim, o Estado é o famoso privatizar os lucros, socializar as dívidas. E aí, só para finalizar esse desabafo e esse, como diriam os movimentos sociais aí do direito à memória, esse escracho público, né? Ontem eu caí na besteira de ligar a Globo News, a gente falou dela agora, e tava lá o Valdo Cruz, aquele comentarista de política e tal. E aí o Valdo Cruz falava desse socorro, né, entre aspas, do governo federal aos estados e municípios, que parece que agora vão votar um socorro especialmente aos estados e municípios. E aí ele dizia assim, não, mas aí agora a hora, além de votar, além de estabelecer os valores, é votar as contrapartidas, né, por exemplo, privatizações, etc. E tal. Eu falei, velho, os caras não largam a mesma ladainha que tá dando errado, velho. O trem tá caindo ladeira abaixo e mesmo assim ele tá acelerando, ele tá colocando o pé no acelerador. Então, sobre isso, Ana, eu queria que você falasse só mais um pouquinho sobre, para a gente ter claro o cenário, que eu gosto de uma metáfora que é a seguinte, o tsunami virá para todo mundo. Só que o tsunami atinge um casebre de madeira de um jeito e um prédio com 5 metros de fundação para baixo e 20 andares para cima de outro jeito, né? A economia brasileira hoje, para segurar o tsunami, ela é um casebre ou ela é um prédio de 20 andares? Boa pergunta, né? Bom, eu acho que as coisas como estão se desenhando, né? Como eu falei que a gente não tem coordenação, a gente tem políticas públicas mal desenhadas, e eu vou falar um pouquinho disso, mal desenhadas e atrasadas, enfim, a gente está mais para um casebre mesmo, né? A gente está mais para um casebre, infelizmente, né?
E aí eu acho que dá para a gente puxar o gancho, que eu acabei me estendendo para fazer esse desabafo, essa crítica, desabafo com a questão da austeridade, não falei da segunda nota que a gente lançou lá no SECOM também, que eu acho que tem uma proposta bacana para dialogar aí. A gente fez uma segunda nota sobre a coronacrise no âmbito desse grupo de pesquisa, Viva a Universidade Pública, sobre a MP 936, que é aquela medida provisória que propõe um programa, né, de corte de jornada e de salário e suspensão dos contratos de trabalho, né, por 60 ou por 90 dias, dependendo do caso. Tem várias tecnicalidades que eu não vou entrar no caso, se é por acordo coletivo, se não é, tem várias questões aí sendo debatidas sobre a inconstitucionalidade dela ou não, mas como a gente não é jurista lá na Unicamp, a gente é economista, a gente fez o cálculo para tentar ver qual que seria o impacto disso para a economia brasileira, né? Então, a MP, ela permite que trabalhadores do setor formal, trabalhadores formais do setor privado, tenham sua jornada e o seu salário reduzidos ou suspensos, né? E aí ela prevê uma compensação a partir do salário do seguro-desemprego, né? O piso do seguro-desemprego é o salário mínimo, que é R$ 1.045, e o teto dele é R$ 1.800. Então, em linhas gerais, né, pelo menos os cenários que a gente modelou lá, a gente fez o seguinte: se a pessoa tem um corte de 25% do salário, ela vai passar a ter vai passar a receber 25% do seguro-desemprego que ela tinha direito, né? Então, se o teto do seguro-desemprego é 1.800, a gente já entende que pessoas que têm o salário de mais de R$ 1.800, elas vão ter uma compensação que não vai ser 100%, né? Elas vão ter, se a pessoa recebe 5, 7, 10 mil reais, quanto maior o salário dela, menor é a compensação dela, porque o teto do salário mínimo é R$ 1.800, o teto do seguro-desemprego, desculpa, é R$ 1.800, né? Agora, o que a gente fez lá de diferente lá com o SECOM, quem fez foi o nosso mago dos dados lá, o pesquisador Arthur Velli, ele calculou como que a nossa massa salarial desses trabalhadores, né, do setor privado, que são 35 milhões de trabalhadores, como que essa massa salarial iria se comportar, né, o total, o conjunto dos trabalhadores. Então, a gente pegou o salário de todo mundo e fez vários cenários. E aí o que a gente mostra é que, com a adoção desse programa, a massa salarial dessas 35 milhões de pessoas pode cair em até 28% em um dos cenários que a gente calculou, né? Então, desculpa, 35 milhões de pessoas. 35 milhões de pessoas, né? Se a gente pegar esse conjunto, esse quadro pode ser de uma queda de 28% dessa massa salarial, né? De todo o salário que essas pessoas recebem. Então, a gente imagina os impactos sociais disso, né? Os impactos sociais, os impactos econômicos, né? Obviamente, porque isso é 28% a menos de renda que as pessoas vão deixar de consumir, né? E uma outra questão é que esse programa, além dele ter sido mal desenhado nesse sentido, né, porque o Estado não está garantindo que a grande maioria dos trabalhadores mantenha a sua renda estabilizada, como foi em outros países, né? Inclusive, a gente fez o cálculo de que com 0,2% do PIB ao mês a gente conseguiria manter essa massa de salários. Quanto do PIB? 0,2% do PIB ao mês. A gente conseguiria manter essa massa de salários estabilizada. Então, esse dinheiro que é pouco para o governo é muito na mão das pessoas, né? Então, enfim, outros países ricos, europeus e tal, eles fizeram isso, né? E aqui a gente não está fazendo. E um outro problema, que além disso, dele ter sido mal desenhado para a realidade brasileira, porque ele vai causar um impacto muito forte, ele veio muito tarde, né? O primeiro caso, ele foi apresentado 1 mês e meio depois do primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil, quando as empresas já tinham sido fechadas, as pessoas já tinham mudado seus hábitos, muita demissão já ocorreu, a gente não tem dados sobre isso, mas a gente vê notícias, a gente sabe, né, o que está acontecendo. Então, além de ter sido muito mal desenhado, ele veio muito tarde, né? Muitas empresas nem vão usar isso porque elas já demitiram. Pois é, Ana, eu queria que você voltasse nesse ponto aí, porque realmente assim, eu até brincava com um amigo, né, que às vezes eles falam assim, vocês falam com tanta
ênfase, vocês são tão nervosos, né? Eles usam essa expressão para falar desses assuntos. Eu falo assim, olha, a partir do momento que você tem essas informações, se você não altera, ou pelo menos mostra um pouco de revolta, ou você não tem coração, ou você é um cínico, né? Porque você dizer que a massa salarial, isso quer dizer manter o nível do salário desses 35 milhões de trabalhadores, custaria ao governo 0,2% do PIB, e ele mesmo assim não o faz, é impossível manter a calma, né? É impossível você achar que esse é um modelo correto para uma nação minimamente coletiva. Então, nesse sentido, feito o desabafo, eu queria que você falasse assim, em linhas gerais, não precisa ser bonitinho, porque, né, quem tiver interesse em detalhar a descrição da nota, o link da nota vai estar aqui na descrição do vídeo. O que o governo tem feito, sobretudo para o trabalhador assalariado? Se quiser também, né, falar sobre assistência, fica à vontade. E o que poderia ser feito além? Né, assim, quais são, se as medidas são tímidas ou não, o que a gente poderia fazer para garantir um mínimo de sobrevivência nessa coronacrise? O grande problema desse programa para os trabalhadores do setor formal, né, do setor privado, foi a questão do desenho do programa mesmo, porque o mercado de trabalho brasileiro, ele é muito heterogêneo, ele é muito disperso, né? Então, se, por exemplo, em países da Europa você tem os salários não variam tanto, aqui no Brasil a gente tem um leque muito mais amplo. Então, quando a gente pega o teto do seguro-desemprego sendo R$ 1.800, 1.813, alguma coisinha, ele é muito baixo para os trabalhadores que estão na faixa maior de renda, né? Então, o desenho do programa, ele não é característico, ele não é adequado para as características da sociedade brasileira, do mercado de trabalho brasileiro, né? Nesse sentido, um programa parecido foi feito em outros lugares, né, na Inglaterra, na Dinamarca, na França, porém o mercado de trabalho lá é diferente, então não dá para você copiar o mesmo programa aqui, porque ele não vai dar certo, né, e de fato ele não vai dar certo. Enquanto lá, nos países europeus, né, a grande maioria dos trabalhadores vão ter 90%, até 100% do seu salário coberto nesse período de crise, aqui a gente vai ter uma redução muito drástica, né? Então, essa é uma questão fundamental, essa questão da proteção ao emprego, que é um auxílio para as empresas também, né? Isso foi deixado muito de lado, né? Outra questão que outros países estão fazendo é a garantia de liquidez, né? Porque nesse momento de medo, todo mundo tende a querer colocar os seus recursos, né? Sua grana, em ativos mais seguros, né? Em ativos que você consiga tirar rápido no momento de crise. E é isso que é a liquidez, né? Você poder movimentar rápido o seu dinheiro, né? Então, é papel do governo garantir dinheiro circulando, garantir que as pessoas queiram consumir, que as pessoas queiram investir, né? Então, é papel do governo ativar a economia, ativar a circulação. E a gente tem a renda básica emergencial, que foi adotada em vários outros países, e aqui no Brasil a gente também adotou, né? Aqui no Brasil, né, o governo propôs primeiramente um benefício bastante restrito de R$200 por mês para cada um dos trabalhadores. Aí o Congresso pressionou por 500 e o dobro para mães solo, né, para mães solteiras. E aí o governo viu que ia perder e decidiu apoiar. E aí mandou uma proposta de R$600 para tentar capitalizar em cima do que ia ser uma derrota, né? Mas aí, de novo, né, esse programa também veio muito tarde, né? O primeiro caso de coronavírus foi em dia 26 de fevereiro, pelo menos confirmado foi dia 26 de fevereiro, e até agora, meados de abril, muita gente ainda não viu a cor do dinheiro, né? Seja porque o governo demorou muito para fazer o programa, para montar o programa, seja porque ele está demorando muito na operacionalização do programa, né? Muitas pessoas estão tendo que regularizar o CPF para poder receber. Muitas pessoas estão tendo esses benefícios retidos no banco, porque o recurso está entrando no banco, se a pessoa tem dívida no banco, alguns bancos estão retendo esse dinheiro, estão usando esse dinheiro para quitar as dívidas que a pessoa tinha, e o governo tinha falado que isso não ia acontecer, mas está acontecendo na prática. E é um benefício emergencial
que é emergencial, mas que está vindo quase 2 meses depois do início do impacto econômico, né? Então, ele tem muito pouco de emergencial na sua essência, né? Então, por um lado, a gente tem esse discurso de proteger o pobre, proteger o informal, o pai de família, que Bolsonaro fez toda aquela cena lá, indo conversar, né, com o vendedor de churrasquinho e se solidarizando, mas é pura demagogia por parte do governo, porque na hora que precisa de pagar para auxiliar essas pessoas de forma rápida, de forma decidida, essas pessoas são deixadas para passar fome, né? Agora, se tem algo de bom que pode vir dessa proposta, e também, claro, a proposta em si é muito boa, né? Ela está sendo mal operacionalizada, e veio tarde, mas a pontinha de esperança que fica em mim é que as pessoas possam ver isso, ver que existe essa possibilidade de elas receberem esse recurso e que isso possa se prolongar, que a gente possa pelo menos trazer esse debate que, olha, uma renda básica emergencial numa sociedade em que 41% dos trabalhadores são do setor informal, têm rendimentos baixos, muitos estão na pobreza. A gente precisa falar de tornar isso permanente, né, para a gente poder ter um alívio da pobreza, um alívio da informalidade aqui no Brasil. Ai, gente, eu não sei se eu fico feliz, né, de poder contribuir nesse debate com o nosso politiquejo aqui. A gente está muito satisfeito de tê-lo aqui, Ana, mas realmente é de uma revolta, porque assim, falar sobre isso no Brasil é quase que comunismo, né, assim, falar de colocar, e é engraçado, eu vi até, a gente está sempre pautando a Globo News aqui, mas eu esqueço o nome dele, acho que é Diego Souza, um que está sempre naquele programa Estúdio I, aquele programa da tarde. Ele fez um tweet ontem, que ele falou assim, gente, colocar dinheiro na mão de todas as pessoas é uma ideia do Milton Friedman, liberalismo e tal, não sei o quê, que talvez fosse mesmo, confesso que eu não sou um conhecedor da obra do Friedman e tal, mas que até falar até disso hoje, para esses malucos aí, sei lá, anarcocapitalistas, sei lá o que eles são, é um ato revolucionário, né? E eu achei muito ousada e muito factível mesmo essa ideia que vocês trouxeram na nota, que é isso, né? É tentar provar, e nem precisa de tanto raciocínio assim, é matemático mesmo, que é possível uma renda básica para todas as pessoas pobres no Brasil, né? Uma renda digna, na verdade, né? Não R$200 que parece um tapa na cara das pessoas, né? Dá nem para comprar álcool gel. Não, pronto, né? A cesta básica, que a pequena é R$50, né? Aqui no supermercado aqui da cidade. E eu queria, né, voltar àquele nosso papo do começo, né? Aqui nos bastidores, que realmente é óbvio que não há essa dicotomia saúde e economia. Não há. Óbvio que não há. É preciso que as pessoas tenham vida para poderem integrar a economia, e cabe ao Estado fazer esses programas como você tem bem esclarecido para a gente aqui. Só que em realidade, imagina, eu estou numa cidade a 450 quilômetros de Belo Horizonte, a 500 quilômetros de Vitória e tal, é numa região pobre de Minas Gerais, mas ainda aqui no Sudeste, né, formalmente, você tem 140 mil habitantes e a gente está com dificuldade danada aqui na cidade, porque realmente o dinheiro não chega, não dá para arrecadar cesta básica para todo mundo, e mesmo assim o comércio não pode abrir porque está sujeito à infecção, né? E os empresários não cobram nada do governo, cobram do governo federal, né? Acham que o prefeito vai resolver tudo e tal. Realmente é uma sinuca de bico. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre três aspectos que eu queria que você falasse, até para a gente encaminhar essa última parte do nosso papo, que é o seguinte: nas propostas, vocês colocam aqui garantia de um salário mínimo para todos os trabalhadores, todos os brasileiros cadastrados no CadÚnico. Explica para o pessoal também o que é o CadÚnico. Para trabalhadores informais não cadastrados, beneficiários do BPC, para beneficiários de aposentadoria, e para os MEI. Queria que você falasse sobre essa proposta, que é muito boa. De zerar as filas, que já era um problema que estava antes, né? As filas já eram um problema que estava antes da crise. E eu queria que você falasse também um pouco para os pequenos empresários, porque o pequeno empresário no Brasil, ele não consegue compreender que ele está na parte de baixo da pirâmide, sabe como? E que ele vai precisar desse apoio estatal forte. E aí eu queria que você falasse um pouco mais dessa capitalização do banco público, dessa taxa diferenciada, dos empréstimos, para capitalizar o pequeno empresário também. Nesse momento a gente percebe, começando pelo final, a gente percebe a importância do banco público, né, né, de novo, a gente tem toda essa ideia e
ficam falando que vamos vender Banco do Brasil, vamos vender Caixa, vamos acabar com o BNDES e tudo mais, mas são esses bancos têm um papel muito importante em fazer com que os outros acompanhem o processo, né? Se esses bancos abaixam as suas taxas de juros, né, de empréstimo para as pessoas, os outros bancos são forçados a ir atrás, então a gente tem essa queda, né? Então, nesse momento fica muito claro a importância dessas instituições, né, do banco público, do SUS, obviamente, fica claro, enfim, e das outras estruturas do Estado, né? Bom, a gente, uma questão importante também é zerar essa fila do programa Bolsa Família e do INSS. A gente tem, segundo a última informação que eu tinha lido, né, se não me engano estava no Estadão, a gente tinha 3,5 milhões de famílias na fila do Bolsa Família. Bolsa Família chegou agora, no início de 2020, com a cobertura caindo, né, com a cobertura de 13,1 milhões, se não me engano, teria que conferir o número, mas é uma cobertura que está caindo desde o início do governo Bolsonaro, no momento em que a gente está aumentando a informalidade e aumentando a pobreza também, então é um contrassenso, né? Aí o governo fica falando que enxugou porque achou irregularidades e tudo mais, é mentira, porque muitas pessoas, essas famílias que estão na fila, elas já tiveram o cadastro aprovado, mas elas não estão recebendo, né? Então, essa é uma questão muito grave. A outra questão muito grave é a fila do INSS, né? Tanto pessoas que estão na fila para conseguir aposentadoria, quanto pessoas que estão na fila para conseguir o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é dado a idosos miseráveis ou a deficientes miseráveis. A gente está com uma fila enorme de pessoas que estão sendo com o cadastro, né, com a papelada sendo analisada há muito tempo, há mais de 45 dias, e estão sem receber, né? Então, a gente tem esse quadro muito grave de estrangulamento da política social, da assistência social e da previdência social no Brasil, né? Então, isso é uma questão básica que não era... que tinha que ter sido resolvida quando ocorreu, né, e agora no contexto de epidemia fica muito pior. E a nossa proposta, né, de um salário mínimo é o que a gente debateu lá entre a gente, que se o salário mínimo é o mínimo, ele deveria ser o mínimo. Lógico. Acho que deu para entender. Se o salário mínimo é R$1.000, então cada pessoa, em teoria, deveria ter direito a pelo menos 1.045, né? Deveria ter direito a pelo menos isso, né? E é nosso papel na academia também ousar e pedir, né? E pressionar por isso. Então a nossa proposta era essa, né? E aí a gente chegou a discutir, mas a gente não colocou na nota como operacionalizar, mas a gente teria formas mais eficientes de operacionalizar essa chegada dos recursos às pessoas, que não demorasse tanto, né, que não fosse tão burocrático, que as pessoas não precisassem ir na Receita Federal para regularizar a CPF, as pessoas que não estavam declarando imposto de renda, que não votaram, enfim. Então, teria muito mais a gente poderia ter feito em termos de política social e de política econômica para poder apoiar a população, principalmente a população mais pobre, mais vulnerável, as mulheres, os periféricos, os negros, enfim, que são os que vão mais sofrer com a crise, porque a crise exacerba esses problemas estruturais do Brasil. Verdade, Ana, eu lembro, eu acho que nesse momento também a gente tem que lembrar boas práticas, né? E como é que eu posso dizer? Pessoas que tenham a capacidade de fazer chegar a ideia a quem mais precisa. A gente tenta aqui no nosso politiquejo, né? Mas eu gostava e gosto muito de ouvir o Lula quando ele fala sobre essa questão, porque é claro que tanto ele quanto eu vamos aqui esquecer qualquer primor técnico, né? Nem ele nem eu somos economistas. Mas assim, a gente sabe que essa população que ganha R$1.045, ou seja, qualquer pessoa no Brasil hoje que viva de R$1.045, a gente sabe que praticamente 100% desse dinheiro retorna para a economia, né? Retorna para a economia, é usado na economia, né? Ninguém consegue fazer reservas como, desculpa aí a expressão, mas o discurso criminoso do Paulo Guedes, né, dizendo que o problema é que o pobre não economiza. Pô, com R$1.045 ninguém consegue fazer reservas,
né, para sobreviver. R$1.045 é um dinheiro, como diz, mínimo, né? E mesmo assim, sem a valorização real, porque o Bolsonaro cortou isso, o Temer já havia, né? R$1.045 é para subsistência, né? O salário de subsistência. Então, esse dinheiro todo é usado no comércio, é usado nos serviços, é usado em transporte, é usado, enfim. Esse dinheiro faz circular. Então, é até economicamente, do ponto de vista do capitalismo, a burrice você ter tanta subvalorização do trabalhador, do trabalho, né, e dos salários. E eu não consigo ver outra explicação, e aí a gente precisa, aí eu puxo um pouco para a minha área de formação, né, de ciências sociais, enfim, né, do direito, a gente precisa entender a formação da sociedade brasileira, né? Eu acho que ela passa muito pelo amor à desigualdade, né? Uhum. Pelo amor ao escravismo, pelo amor ao desprezo pela humanidade do outro. Eu estou dizendo isso, eu vou fazer um desabafo para a gente encaminhar para o final. Nós estamos gravando hoje dia 11/4, né? Sábado de aleluia, né, para os cristãos aí, católicos, enfim, e protestantes. O sábado de aleluia, que é o dia de malhar o Judas, né? E eu acho que a gente tem um Judas para malhar no Brasil, que é esse amor ao escravismo, a indiferença, a desigualdade, né? Isso é um Judas que a gente tem que malhar no Brasil. Eu estou dizendo isso porque ontem, e aí, né, vou deixar a mensagem de esperança aí para você fazer suas considerações finais. Ontem circulou na internet aquele vídeo criminoso, né, um vídeo abjeto de um cidadão batendo na orelha do outro cara lá em Mato Grosso, oferecendo, fingiu oferecer para um sujeito pobre, você via que ele era toxicômano, né, alguém assim, enfim, deixar da própria sorte mesmo, da vida, um miserável, e ele oferecendo ajuda, quando o sujeito chega perto, ele dá um tapa na orelha e manda o cara ir trabalhar, não sei o quê. É isso, né, a gente perdeu a humanidade. E aí a mensagem positiva é que o Juninho Pernambucano, aquele, né, jogador famoso, hoje ele é diretor do Lyon, né, aquele time de futebol francês, ele viu aquele vídeo, ele é muito ativo, né, no Twitter e tal, ele ficou indignado com aquilo, ficou assim, possesso e tá ajudando o cara, mobilizou, conseguiu, tá levando o cara para uma clínica de reabilitação e vai garantir uma renda mensal para o cara, enfim, é isso, né, a gente precisa de um projeto coletivo e não pode ficar dependendo de boa vontade de um ou outro, que bom que exista, mas o Estado está aí para tentar coordenar essas boas vontades, né? Enfim, Ana, eu queria que você deixasse, né, vou abrir para suas considerações finais, que você deixasse, assim, para o nosso ouvinte, para o nosso espectador do Politiquês, quais devem ser as diretrizes, assim, pelo menos alguns pilares, né, de onde que na economia o Estado tem que entrar com força para tentar minimizar, não vou dizer evitar, mas minimizar o caos social, o tsunami que nós estamos vendo chegar aí no horizonte. Olha, eu acho que a primeira coisa, antes de tudo, é uma medida não econômica, que eu não sou epidemiologista, não sou médica, não sou nada disso, mas comparando o grau de isolamento social que a gente está tendo no Brasil com o que a gente vê que ocorreu na China, na Itália, em outros países da Europa, a gente está muito longe do grau de distanciamento social que ocorreu nesses outros países, né? A população aqui continua circulando, em alguns lugares a gente teve uma maior adesão ao isolamento voluntário no início e agora ele está caindo, mas as pessoas estão na rua ainda, né? Em alguns países europeus as pessoas levam multa por estar na rua sem provar o motivo. Claro que isso aqui no Brasil pode ser perigoso porque a cultura das nossas instituições é autoritária, né? Então a gente pode dar espaço para outras coisas. Mas a gente precisa tirar as pessoas da rua, como os outros países fizeram, né? Manaus foi uma das cidades em que houve maior circulação de pessoas nos últimos dias, menor aderência, né, ao isolamento social, e os hospitais da cidade colapsaram, né? Então, assim, a gente precisa, com urgência, tirar as pessoas da rua mesmo, né? Além disso, né, tem todas as medidas que a gente comentou ao longo do podcast. Eu acho que, de certa forma, a gente demorou muito e a gente pode ter perdido o timing econômico para fazer muita coisa. Como eu falei, muitos empregos já foram perdidos, né? Muitos governos lá fora, né, como os próprios Estados Unidos, fizeram pacotes fiscais trilionários. Os Estados Unidos vai colocar $2 trilhões na economia deles
quando fala, mas os Estados Unidos tem maquininha de dólar, a Europa é rica e tal, mas podem falar que o Brasil não tem condição fiscal para arcar com esses custos, mas o Brasil também não tem condição fiscal para arcar com a depressão econômica que vai vir, né, que pode durar anos e anos e que pode ser pior ainda se o governo não agir agora, né, se o governo não fizer isso, não fizer programas eficientes voltados para a população mais pobre, para os microempresários, mas também para os grandes empresários, também para todo mundo, né? A gente vai ter que ajudar todo mundo, porque os grandes empresários também empregam bastante, né? Enfim, mas especialmente, né? Os mais pobres, as mulheres, os negros, os periféricos, né? São os que vão mais sofrer, porque já são os que mais sofrem, né, no Brasil. Agora, o que a gente pode esperar desse apocalipse aí? É difícil a gente dizer, né? A gente ainda está tentando entender o presente, entender o que está acontecendo agora, né? As mudanças do dia a dia, os impactos em hábitos de trabalho, de lazer, de transporte, o uso da internet, como que as pessoas vão se acostumar a alguns hábitos durante a pandemia, será que elas vão manter alguns hábitos depois, né? Será que, sei lá, os restaurantes vão reduzir, a profissão de garçom vai sofrer porque as pessoas vão passar a usar mais delivery? Não sei, pode ser. Então, é difícil dizer. Agora, o que me deixa muito preocupada é que a equipe do Guedes está no mundo da lua, né? Em 11 de março, eles chegaram a soltar um documento falando que a coronacrise ia ter um impacto só no curto prazo, só no ano de 2020. Né? Eles chegaram a falar que, no pior dos cenários, o Brasil ia crescer 1,8% em 2020. Então, assim, as pandemias, elas afetam profundamente como a gente vive, como a gente se organiza, né? É um pensamento completamente idiota, desculpa, né? Você achar que os impactos dessa crise vão acabar daqui a 3 meses, né? A gente está vendo a quantidade de empregos que está sendo perdidos, a vida sendo perdida, enfim. Agora, eu acho que não dá para a gente esperar uma coisa muito diferente também da equipe do Guedes. A gente até tem uma anedota que a gente conta bastante, é uma anedota verdadeira, né? Logo que o Bolsonaro ganhou as eleições lá em 2018, o Guedes foi ao Congresso conversar com os parlamentares, e aí os parlamentares puxaram ele e falaram: Guedes, a gente está votando aqui o orçamento de 2019, senta aqui com a gente, dá sua opinião, seu palpite aqui, o que a gente faz, o que a gente muda e tal. Aí ele: não, vocês aprovam o orçamento de vocês, eu aprovo o meu. Meu Deus do céu. Então, assim, ele não sabia que o orçamento de um ano é aprovado no ano anterior, né? Então é um cara que pode ser ele e a equipe dele muito competente para fazer os outros ganharem dinheiro no mercado financeiro, mas de setor público e de política pública, ele está provando agora que ele não conhece nada mesmo, né? Então é na mão dessas pessoas que o Brasil está agora, né? Agora, e aí para finalizar, né, para tentar deixar uma coisa mais positiva, se é que é possível, né? Pois é. Durante essa crise e no pós-crise, eu gostaria que a gente pudesse voltar ao debate que a gente colocou lá no começo, né, de que não existe essa dicotomia entre gasto social e economia, né? Esse debate hoje, ele ainda está interdito no Brasil, enquanto FMI, Banco Mundial e diversos governos lá fora estão revendo esse paradigma da austeridade, esse paradigma dos cortes, aqui não, né? E é engraçado que, assim, a gente até tenta colocar esse debate, mas a gente não ganha espaço. Eu estou com um artigo com mais 2 professores lá da Unicamp e uma pesquisadora lá da Unicamp, que a gente submeteu para a Folha, tem uns 2 semanas, mais ou menos, fazendo essa crítica, e eles sentaram em cima do artigo. Então, não sei, talvez quando o programa for ao ar, ou ele vão ter publicado, ou a gente vai ter desistido e mandado por outro meio, mas, enfim, era fazendo essa crítica, né? Com um monte de banco que patrocina a Folha, talvez não vá sair, mas enfim. Pois é. Então, eu gostaria que essa onda de questionamento que está ocorrendo lá fora, ela chegasse aqui também, né? Longe de mim de ser vira-latista, de ficar exaltando tudo que vem de fora e tal, porque eu acho, né, que a gente tem que valorizar o que vem daqui, mas nesse contexto eu ficaria muito feliz se a gente copiasse o que os outros países estão fazendo, né? Com qualidade, com rapidez. Mas é o que eu falei, né? Eu acho que o tempo já passou para algumas medidas. A gente perdeu o timing do isolamento social, a gente perdeu o timing da intervenção econômica, né? A gente tinha essa vantagem temporal, porque a gente viu o que aconteceu na China, a gente viu o que aconteceu na Itália, mas aqui o governo escolheu arriscar, demorar, enfim. E a conta já está vindo muito cara, tanto nas vidas quanto na economia.
É isso. A gente faz esse programa, eu até brinco aqui com o nosso editor, que eu fico muito feliz. Eu devia pagar o Politiquês para ouvir o que eu ouço aqui, e aprendo demais sobre esse viralatismo. Eu tenho até eu ouvi uma anedota, e aí eu já também não sei qual o grau de veracidade dela, mas ela é bem útil para traduzir como a gente precisa entender o nosso Brasil e procurar as medidas, e até, inclusive, olhando para fora, mas para aprender as coisas boas, né, que podem se adaptar para um projeto inclusivo aqui no Brasil. É uma anedota rápida, assim, que reza a lenda que, vamos nominar aí, o Evo Morales foi eleito e foi chamado lá para Washington, no FMI, para eles mostrarem lá quais deveriam ser as diretrizes econômicas que a Bolívia tinha que tomar. E ele entrou numa sala com ar-condicionado, aquele monte de menino novinho, barba feita, gravata, o terno mais alinhado possível e tal, e começaram aquele monte de planilha e gráfico em cima do Evo Morales. Não, porque a Bolívia tem que fazer isso, a Bolívia tem que fazer aquilo, tem que cortar aqui, tem que cortar ali, tem que aumentar os juros, tem que não sei o que, aquele formulário neoliberal que a gente conhece. E aí, ao final, ele falou, gente, legal, gostei da explanação. Aí tinha um mapa mundi na sala, ele falou assim, faz a gentileza, me aponta ali onde que fica a Bolívia, só para eu ver uma coisa. Aí os meninos olharam o mapa, um olhou para o outro, falou, nossa, você chegou, olhou para a Ásia, olhou para a África, falou, presidente, eu não vou saber apontar. Então, falou, olha, então deixa eu cuidar do meu país, eu entendo lá como é que são as realidades, enfim. Então é desse tipo de governo que a gente precisa, né? De governo que entenda a realidade do povo, que não vai... É até difícil falar isso, dá nó na garganta. Vai oferecer R$200, isso é um crime, isso é, assim, é um tapa na cara do trabalhador miserável, do informal. Você apontou bem, 41% dos trabalhadores estão na informalidade hoje. A nota, eu queria lembrar, né, para quem eventualmente não vai ter tempo de ler aí, a nota traz um dado que eu achei muito relevante para a gente desconstruir os discursos, como você bem falou, que é o do trabalho intermitente, né? O próprio governo hoje reconhece que o trabalho intermitente está equiparado ao informal, pela tamanha fragilidade e tamanha a redução salarial que eles impuseram graças à reforma trabalhista do golpe do Temer. Mas eu acho que a gente plantou uma sementinha boa. Tomara que você consiga aí publicar seus artigos, e queria reforçar nosso agradecimento e dizer que nós estamos às ordens aqui, sempre que você quiser, o Politiquês está de portas abertas. Obrigada, pessoal. É um prazer. Beleza. Bom, gente, vocês ficaram aí com um maravilhoso bate-papo, né, com a professora Ana Luísa. Reforçar, né, nós saímos aí toda quarta-feira, reforçar esse pedido, que vocês nos acompanhem nas redes sociais, ative as notificações aí, compartilhe o link, compartilhe o podcast, né, para quem está em casa aí, quem pode fazer quarentena, que possa se informar com esses dados que a gente traz aqui. E para você que gosta e acompanha nosso canal, se puder nos ajudar, apoia.se/politiquejo, nosso projeto de financiamento coletivo, para a gente manter a estrutura do canal e manter a produção de conteúdo independente. Tá falado? Então é isso. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado a você que ficou com a gente até agora, e até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.